Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre conversão de unidades de medida de comprimento. Aqui nós temos uma tabela com as principais unidades de medida de comprimento. Então nós temos como unidade de base o metro e aí em seguida nós temos os múltiplos e os submúltiplos. É muito importante nós sabermos os nomes tanto dos múltiplos quanto dos submúltiplos, porque como nós vamos trabalhar com a conversão, nós temos que saber quem é quem. Além de conhecer os nomes, nós temos que saber também as siglas, ou seja, a palavra como ela é abreviada. Então, no caso aqui nós temos o quilômetro, que é representado pela sigla km. Depois nós temos o hectômetro, HM, o decâmetro, DAM, o metro, que é a unidade de base M, o decímetro, DM, o centímetro, CM e o milímetro, MM. E nós podemos observar então, por exemplo aqui, os múltiplos. Se a unidade de base é o metro, quando nós temos um decâmetro, nós temos 10 metros. Quando nós temos um hectômetro, significa que nós temos 100 metros. E quando nós temos um quilômetro, nós temos 1000 metros. Já para os submúltiplos, quando nós temos o decímetro, nós temos uma parte de 10, ou seja, 1/10 de metro. No centímetro, nós temos uma parte de 100, ou seja, 1/100º de metro. E no milímetro, nós temos uma parte de 1000, ou seja, 1/1000 de metro. Eu vou fazer os exemplos utilizando o deslocamento da vírgula, que eu creio que seja mais fácil para aprender. Mas antes eu quero também falar sobre esta tabelinha que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, se nós temos aqui metro, começando da unidade de base metro, e eu tenho um número em metro e eu quero transformar este número para decâmetro, eu vou dividir por 10. Se eu tenho um número em decâmetro e eu quero transformar em hectômetro, eu vou dividir por 10. Se eu tenho um número em hectômetro e eu quero transformar para quilômetro, eu vou dividir por 10. Por isso que se eu tenho um número em metro e eu quero transformar para quilômetro, eu vou dividir por 1000. Olha, 10, 100, 1000. Então, se está em metro e eu quero transformar para quilômetro, eu divido direto por 1000. Se está em metro e eu quero dividir para hectômetro, ou seja, transformar para hectômetro, eu vou dividir por 100. E agora, se eu tenho um número que está em quilômetro e eu quero transformar para hectômetro, eu multiplico por 10. Se está em hectômetro e eu quero transformar para decâmetro, eu multiplico por 10. E se está em decâmetro e eu quero transformar para metro, eu multiplico por 10. E se está em quilômetros e eu quero encontrar em metros, eu vou multiplicar por 1000. Ó, 10, 100, 1000. Então, eu multiplico direto por 1000. Da mesma maneira, aqui para os submúltiplos. Então, se está em metros e eu quero para decímetro, eu multiplico por 10. Se está em decímetro e eu quero para centímetro, eu multiplico por 10. Se está em centímetro e eu quero para milímetro, eu multiplico também por 10. Agora, se está em metros e eu quero direto para centímetros, 10, 100, eu multiplico direto por 100. E se está em metro e eu quero para milímetro, eu multiplico por 1000. Agora, se eu tenho um número em milímetro e eu quero transformar para centímetro, eu divido por 10. Se está em centímetro e eu quero em decímetro, eu divido por 10. E se está em decímetro para metro, eu também vou dividir por 10. Agora, se eu tenho um número que está em milímetro e eu quero transformar para metro, eu posso dividir direto por 1000. Ó, 10, 100, 1000. Assim como se está em centímetro e eu quero transformar para metro, eu divido por 100. 10, 100. E agora nós vamos ver os exemplos utilizando então o deslocamento da vírgula. Neste primeiro exemplo, nós temos 62,4 centímetros e eu quero transformar em decâmetros. Então, o que nós vamos fazer? Por que eu falei que era muito importante nós conhecermos os múltiplos e os submúltiplos aqui? Porque agora nós vamos trabalhar essa transformação. Então, se está em centímetros
e eu quero transformar para decâmetro, utilizando o deslocamento da vírgula, como que nós podemos resolver? Então, 62,4 centímetros em decâmetro. Onde está o centímetro? Aqui. Onde está o decâmetro? Aqui. Eu vou deslocar para a esquerda quantas casas do centímetro para o decâmetro? Partindo daqui, 1, 2, 3 casas eu vou deslocar. Então, eu vou copiar o 62,4. Onde está a vírgula? Aqui. Eu vou deslocar ela para a esquerda, a mesma quantidade de casas que eu desloquei daqui, ó. 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3. E esse espaço que ficou vazio, o que eu faço? Eu coloco zeros e apago a vírgula inicial. Então, fazendo essa transformação de centímetros para decâmetros, nós vamos ter 0,0624 decâmetros. Assim como neste segundo exemplo, nós temos 44 milímetros para transformar em decímetro. Então, eu tenho aqui milímetro para transformar em decímetro. Partindo daqui, quantas casas para a esquerda eu vou deslocar? 1, 2. Então, eu vou copiar o 44. Quando eu tenho um número inteiro assim, significa que a vírgula está aqui e aqui eu tenho um zero, mas eu não preciso utilizar. Então, partindo do princípio que a vírgula está aqui, eu vou deslocar 2 casas. 1, 2. E o que eu faço aqui? Acrescento um zero. Então, 0,44 decímetro. Aqui nós temos 945 metros e eu quero transformar em quilômetros. Então, está aqui em metro e eu quero ir para quilômetro. Eu vou copiar 945. Quantas casas eu desloco para a esquerda, partindo aqui do metro? 1, 2, 3 casas. Então, também o 945 é um número inteiro, como se a vírgula estivesse aqui e eu tivesse um zero. Então, 1, 2, 3 casas, 0,945 quilômetros. E agora aqui eu tenho 85,78 centímetros, eu quero transformar em metros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui o 85,78. De centímetro para metro, quantas casas eu desloco? Então, do centímetro para metro, 1, ó, partindo aqui do centímetro, 1, 2. Então, eu vou deslocar a vírgula 1, 2. E aí, eu apago a minha vírgula e coloco a unidade que foi convertida. Vamos para mais alguns exemplos. No quinto exemplo, nós temos 32,2 metros em centímetros. Está em metro e eu quero ir para centímetro. Agora eu vou deslocar para a direita. Então, eu vou deslocar a vírgula também para a direita. Está em metro e eu quero em centímetros, eu desloco 1, 2 casas. Então, eu copio o 32,2. É como se a vírgula partisse daqui, ou seja, ela vai ser deslocada 2 casas. 1, 2. E essa casa que ficou vazia, eu acrescento zero, eu completo com zero e apago essas outras vírgulas. Eu fiquei com o número inteiro, 3.220. Eu preciso deixar a vírgula aqui? Não, basta só colocar na unidade de medida, centímetro, ou seja, 32,2 metros vai ser igual a 3.220 centímetros. No exemplo 6, eu tenho 8 metros em milímetros. Então, aqui, olha, do metro para o milímetro. Quantas casas eu vou deslocar para a direita? 1, 2, 3 casas. Então, também vou deslocar com a vírgula 3 casas. Aí, eu tenho o número 8 aqui. Então, eu tenho um número inteiro. Isso significa que a vírgula está aqui. Então, eu desloco 1, 2, 3 casas. Coloco 3 zeros. Ou ainda, quando eu tenho um número inteiro, como aqui no caso 8, e eu estou deslocando para a direita, se eu estou deslocando 3 casas, bastava eu colocar os 3 zeros. Então, nem precisava levar a vírgula. Então, 8 metros vai ser igual a 8.000 milímetros.
E aqui eu tenho 71 quilômetros para metros. Então aqui está em quilômetro e eu quero chegar para metro. Quantas casas eu vou deslocar? 1, 2, 3. Então eu vou copiar o 71. No caso aqui, como 71 é um número inteiro, basta eu colocar os 3 zeros. 1, 2, 3. Ou seja, 71 quilômetros é igual a 71 mil metros. E para finalizar, nós temos aqui, olha, 26 centímetros em milímetros. Centímetro para milímetros. Quantas casinhas eu vou deslocar? Uma, olha, do centímetro para o milímetro, uma casinha. Então, eu vou copiar o 26, era como se a vírgula estivesse aqui, no caso, porque 26 é um número inteiro, basta eu acrescentar um zero. Então, 26 centímetros é igual a 260 milímetros. Bom, pessoal, esses foram os exemplos, espero que vocês tenham gostado e aprendido com eles. Se você gostou, clique em gostei, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe este vídeo com aquele amigo que você sabe que está estudando este conteúdo. Muito obrigada, até o próximo vídeo ou a próxima dúvida.